Abordando a ausência da história e da perspectiva do povo preto escravizado em Santa Bárbara e região, foi lançado nesta quinta-feira o documentário A Controvérsia Confederada, produzido pela Associação Mota de Capoeira e Cultura Afro, juntamente com a produtora Apto 21 Filmes. Foi exibido pela primeira vez no Anfiteatro Municipal Detinha Danhone. Dirigido por Denis Carvalho e com produção assinada por Silva e Mestre Mota, o filme foi financiado com recursos do governo federal a partir do projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo em edital aberto na cidade, propondo reflexões e observando os acontecimentos históricos desde a Guerra Civil Estadunidense, que resultou na imigração de sulistas confederados e a posterior fundação de Santa Bárbara do Oeste em Americana, até os debates e embates mais recentes, como no movimento Abaixo a Bandeira Confederada, e a criação da lei municipal que proíbe a utilização de símbolos racistas em festas e divertimentos públicos. Com uma abordagem ampla para todos os nuances que fazem parte da discussão, o filme não deixa de fora os últimos acontecimentos internacionais que estão conectados a essa questão. Em Santa Bárbara Americana é um cenário, né, para a gente, para a população preta, o apagamento total, praticamente, da nossa história enquanto população, né, negra. Só contaram a partir dos colonizadores. Então, assim, para a gente, enquanto documentário, enquanto existência da nossa história, é muito importante, né? Então, quando a gente pensa produzir algo de audiovisual para ficar para o futuro, é de extrema importância, né? Então, quando a gente pensou, não é apagar a história de alguém que já contou aqui, é vozes negras falando a partir de um audiovisual, né? Então, a maior controvérsia é ouvir a versão de Vozes Negras contrapondo a uma história que já está contada, né? E aí, pra gente, a controvérsia de toda essa história é dizer o quanto nos feriu e o quanto nos incomoda, né? Símbolos que foram hasteados dentro dessa cidade e na cidade vizinha, né? Agora, já pensando pesquisa, toda a parte de produção e a gente pensando como montar, como dirigir isso também foi um processo meio doloroso, porque também tem coisas que você acaba acessando, situações difíceis, traumáticas também, que a gente tinha que ter um certo tato de como fazer essa aproximação, de como desenvolver conversas, fazer algumas articulações para que coisas acontecessem, como, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conversar com descendentes de confederados que participaram do projeto, que inicialmente, quando veio a ideia, a gente não imaginou que pudesse acontecer, né? Então, toda essa construção de diálogo também foi um processo de muito aprendizado para a gente, né, que estava na equipe, para poder contar a história da melhor forma possível, tendo que, às vezes, respirar fundo para acessar, né, essas necessidades para poder contar essa história, e o resultado está aí hoje. Para mim foi muito importante, como descendente dos norte-americanos que migraram para essa região de Americana e Santa Bárbara do Oeste. É importante a gente entender o tempo que a gente vive, o momento que a gente está, e entender também o processo histórico, né? E o processo histórico já deixou bem claro da simbologia que a bandeira confederada acabou absorvendo nesses últimos 150, 200 anos. Então, não tem outra forma de agir como brasileiro, né? Uma imigração que tem mais de 150 anos, ou seja, são já 4, 5 gerações de descendentes, de entenderem o país que a gente está, a conjuntura que a gente está e o contexto que a gente vive. Já na reta final de gravações, a equipe de produção do documentário se deparou com a notícia que a fraternidade de descendência americana faria mudanças no nome da festa e em seus protocolos de uso da bandeira confederada. Essa notícia resultou na tomada de decisão de mudar a estrutura do documentário para abranger este novo fato importante, resultando ainda em um debate inédito e histórico entre descendentes de confederados e lideranças do movimento negro, gravados especialmente para o documentário. A gente já pedia isso há muito tempo, né? O não hasteamento a símbolos racistas e também que enaltecesse culturas, né? E não enaltecesse exatamente um massacre, né? Ou enaltecer pessoas que levantaram bandeiras através de guerras, né? Então, assim, pra gente é um avanço, mas a luta continua, a luta não para. A população preta ainda continua morrendo e a gente continua ainda batalhando diariamente para sobreviver. Então é isso que a gente espera e deixar para os mais novos, porque até os nossos corpos ainda continuam sangrando. Então é isso.
Não é tudo ainda esse avanço de todas as colocações que a fraternidade faz com essas mudanças, mas é um avanço. E a gente mostra isso no documentário também, né? A gente teve a oportunidade, já estava na reta final ali de produção das gravações do documentário, surgiu essa notícia e não dá para deixar de conectar com a produção do próprio documentário. O Jeff, qual que é a importância desse tipo de produto, de documentário aqui para a região, para a conscientização da população? É registro, né? Registro histórico, educacional, didático, que explica para quem vive na região quais são os contextos. A gente sempre pensa, os imigrantes chegaram e descobriram a região. Não, quem vivia aqui antes? Quem estava aqui antes, né? A gente ainda não chegou no ponto de descobrir qual foi o massacre indígena que aconteceu nessa região, mas que aconteceu, como no Brasil inteiro e até hoje, 500 anos depois. E depois disso, os escravizados. Então a gente tem uma necessidade de mostrar e educar as pessoas sobre isso, sobre esse contexto e esse processo histórico, né? Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.